Gente, depois de uma certa idade, misericórdia. É só pra trás, não tem como. Eu tô com uma dificuldade ainda pra respirar, porque eu não sei de fato o que aconteceu, não sei se foram as questões do dia a dia, poeiras, sei lá. Mas ok. Dei uma maquiada aqui pra dar uma melhorada, né? Na cara, que misericórdia. Eu tava aqui horrível. A gente precisa confundir o inimigo. Confunda o inimigo sempre. As pessoas precisam olhar pra gente, precisa ver que a gente tá bem. Porque a gente estando bem, elas já tentam piorar a gente. Se elas verem que a gente tá mal, aí que elas querem piorar mais ainda. Eu não tô abrindo a boca direito pra poder falar, porque eu não tô conseguindo abrir mesmo pra poder falar direito, tá? Então, por isso que tá assim os dentes. Mas eu espero que esse vídeo dê pra entender o que eu estou falando. Aí assim, o máximo, tá? Consigo abrir aqui assim, tal. Se for um pouquinho mais, já dá aquela doída, sabe? Há 2 anos atrás, eu tive pneumonia. E eu tive uma pneumonia silenciosa, que nada mais é, ela ataca silenciosamente e você não sente o, o, o peito chiar, seu peito não vai chiar, você não vai tossir, você não vai espirrar, não tem isso, você não vai se sentir aquele cansaço de ficar puxando. É um cansaço que você se sente fraco, sabe? Como se você tivesse faltando vitamina no corpo. É isso que sente, sabe? E foi assim, porque eu me alimento muito. E eu como muita besteira, eu como. Mas eu me alimento bem. E aí, mesmo eu me alimentando, parecia que eu não estava me alimentando. Eu emagreci muito, fiquei pele e osso, praticamente. E até um dia que eu não tava conseguindo trabalhar, eu senti fraqueza mesmo, sabe? Aí fui pro médico, eles falaram que eu estava com gripe, e me passaram um remédio pra gripe. Ok, fiquei em casa 3 dias, tomando remédio pra gripe. No dia que eu voltei a trabalhar, eu tinha que subir um morro, sabe? A empresa era bem lá em cima, e eu andava um perímetro longo, sabe? Do ponto de ônibus até lá onde eu descia. E aí, eu tive que subir de zigue-zague o morro, e mesmo assim parando, porque eu não estava conseguindo subir, porque eu estava me sentindo muito fraca. Aí, ok, beleza. Cheguei no trabalho, eu senti tontura na máquina onde eu trabalhava, porque eu trabalhava em área de produção. De lá mesmo, já me mandaram direto pro médico. Cheguei no médico. E assim, cara, eu tinha perdido uma amiga uma semana antes, com pneumonia. Ela foi entubada, mas não resistiu, sabe? E aquilo ainda tava mexendo muito comigo. E eu que nunca tive problema respiratório nem nada. Aí chego lá, fui atendida por uma senhora muito. Uma coisinha de pessoa, sabe? Aí eu falando com ela que eu tava sentindo, que eu tava sentindo um peso no peito, mas que eu não tava me sentindo muito cansada. Eu tava me sentindo cansada, mas meu peito não tava chiando. A saturação tava legal, tava tudo bem. Aí ela auscultou, né? Eu não sei como que fala o nome. Ela colocou lá aquele aparelhinho pra poder escutar o coração, ver se tinha algum chiado. Ela virou pra mim, eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que você está com pneumonia. Quando ela falou a palavra pneumonia, eu nem esperei ela terminar silenciosa. Eu já comecei a chorar. Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico tão grande, porque assim, pneumonia sempre foi um ápice pra mim, sabe? Que meus filhos têm um problema respiratório. Então eu sempre tive medo de causar pneumonia neles.
E aí ela vira pra mim, você tá com pneumonia. Eu, pronto, nunca tive doença na minha vida, pneumonia, eu vou morrer. Ela, vou morrer. Eu não posso morrer agora. Aí ela começou, ela calma, tentou me acalmar, me explicou o que causava a pneumonia silenciosa. A pneumonia silenciosa, ela é mais voltada pro lado psicológico, pro lado emocional da pessoa. E realmente eu tinha passado por muitas situações que vieram gravando em muitas coisas na minha vida, que a gente que é mãe, a gente se mantém forte. E no momento que, igual eu vi uma vez, me falaram que eu tinha que parar de querer mostrar para as pessoas que eu era forte. E eu não consegui responder assim direito, eu só respondi, eu não tenho tempo para ser fraca. Mas, gente, o momento que eu tinha para chorar era o momento que eu tinha para dormir. Então eu chorava enquanto eu tomava banho, o chuveiro fechava, as lágrimas também tinham que parar, porque eu precisava dormir. Então ou eu chorava ou eu dormia. Então eu dormia. Prioridades. Eu não tive tempo para poder sofrer o luto da perda do meu pai, para sofrer o luto do fim do meu relacionamento, que era um relacionamento que eu investi de corpo, alma, coração, tudo nesse relacionamento. Então foi um baque muito forte para mim, o fim desse relacionamento. E assim, eu não tive esse tempo para poder sofrer. E logo em seguida eu tomei mais uma porrada da vida que não tive tempo. Eu precisava reagir. Eu não tive tempo de absorver aquilo e ver o que eu iria fazer. Eu tive que reagir. Então, assim, foram muitas coisas que acumularam, sabe? Mas depois dessa perspectiva, desse fato de eu quase morrer de pneumonia, sem saber que eu estava com pneumonia, aí ela pediu uma chapa do meu peito. Cara, meu pulmão tava quase todo tomado já, por isso que eu ficava cansada. Por qualquer coisa que eu fazia, eu tava cansada. Porque eu não tinha pouca coisinha pra poder respirar, sabe? Então eu tive que fazer um repouso absoluto. Ela deixou claro pra mim, eu vou te dar uma semana pra você ficar em casa e fazer o repouso certinho. Gente, eu levei tanto remédio pra casa, tanto remédio, eu tomava remédio o dia inteiro. Passou uma dieta pra mim. Tá, mas se você voltar, eu vou ter que entubar você. Eu vou seguir tudo certinho, que eu não posso morrer. E o meu medo de ser entubada e eles me matarem. Os órgãos estavam bons, eu estava bem de saúde, eu sempre faço meu check-up anual. Eu estava bem, tanto é que eu já tinha feito um check-up. No início do ano eu estava legal. A pneumonia veio depois do check-up. E aí, beleza, ok, tudo certo. Fui pra casa, consegui me acompanhar, beleza? Então eu tive outras perspectivas de vida depois disso. Depois que a gente se sente quase morrendo, a gente deixa muita coisa pra trás, sabe? Muita coisa. A gente releva, não é que releva, a gente não liga. Essa é a verdade, a gente não liga. Não faz muito sentido. E aí esse ano, eu comecei no início da semana. Eu lembro que eu virei pro meu irmão. Pro meu irmão não, pro menino que sempre fica comigo no ponto de ônibus. Ele tá também, não, tô com um peso no peito. Tá doendo. É como se tivesse eu deitada e o peso estivesse em cima, sabe? Era isso que eu sentia. E nas minhas pernas, na minha panturrilha pra baixo. E a sola do pé doía muito. Mas então é só isso, beleza. Não tô sentindo nada, não tô cansada, é só o peso mesmo no peito. Na terça-feira piorou mais um pouquinho, na quarta,
mas nada que não desse pra poder aguentar. E aí eu fui acompanhando, mas tudo bem. Na sexta, minha mãe ia chegar de viagem no sábado. Aí na sexta eu tive que fazer eu fiz uma faxina em casa, não consegui terminar a faxina porque aí a dor começou a aumentar mais. Quando eu acordei no sábado de manhã, a dor tava muito forte. Só que já não tava só no peito, não tava só da panturrilha pra baixo das pernas, não. Eu tava com dor no corpo todo. Mas doía tanto, 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 que passar um creme, espirrar o perfume doía. Aí o meu irmão falou que iria passar na farmácia antes de trazer minha mãe. Pedi pra ele trazer, né, um dipirona, um Dorflex, um expectorante e um dipirona líquido. Porque quando eu não consigo tomar o comprimido, eu tomo líquido. Aí ele trouxe, eu tomei o Dorflex, dor no corpo, Dorflex. Tomei um Dorflex e tomei 10 ml do expectorante. Tô dor no peito, expectorante. Devo estar com alguma febre por dentro. Só que além disso, o que a bonita fez? Tomei um copão de chocolate com canela. Se tiver febre por dentro, vai sair agora. Dormi. Gente, meus irmãos disseram que eu delirei. Eu lembro de ter conversado com eles, mas pra mim eu estava falando perfeitamente. Eles falaram que eu tava conversando tudo embolado. Eu lembro sim que eu tentei abrir o olho, mas eu não consegui abrir. Mas eles falaram que eu tentava levantar assim e caía de novo. Mas eu acho que foi por causa dessa mistura mesmo. Mas eu tava sentindo muita dor. Melhorou? Não melhorou nada. Melhorou nada. Eu fui no médico, peguei mais remédio. Tomei os outros remédios que o médico passou. Melhorou nada. Fiquei prostrada. Literalmente. O sábado inteiro na cama, dormindo. Eu levantava, conversava um pouquinho. Do nada eu já tava assim. Aí eu levantava, voltava pro meu quarto e apagava. No domingo eu levantei. Eu já tava bem suada, eu tô pronto, saiu. Só que eu tava dando febre. Eu cheguei a ter febre de 38,7. Não chegou a 39, graças a Deus. Aí que eu vi que eu tava com 37,7,5, na verdade, 37,5 eu tô. Agora eu vou levantar um pouquinho pra tentar fazer alguma coisa, porque se eu ficar muito prostrada, eu vou ficar pior. E é isso que eu penso. Aí já tirei minha roupa de cama toda, de cama, já troquei, coloquei toda limpinha de novo. Levei as outras pra lavar. E aí, beleza. Tomei café. Eu tô quer saber? Eu vou pro médico. Chamei o Uber. Casquei fora. Chego lá. Quando eu falei com ela que eu tava sentindo, só que aí a minha garganta já tava doendo. E eu fui porque eu não tava conseguindo respirar. Tava difícil pra poder respirar, pra poder engolir. Gente, quando eu cheguei, que a médica foi conferir tudo, que ela olhou a minha garganta, tava fechando. É muito ruim a gente acostumar a ser forte, por isso. A gente acostuma a ser forte, então a gente acha que qualquer dorzinha a gente aguenta, sabe? E não é assim. E não é isso, eu preciso aprender. Que eu sinto dor, eu preciso ir pro médico, eu não tenho mais idade pra ficar aguentando coisa. Não tenho mais idade pra isso. Nós, seres humanos, somos substituíveis. Isso é real, gente, é real. As pessoas vivem sem a gente. Nós não somos uma peça-chave na vida de ninguém. Nós somos complementares. Mas quem é complementar é substituível. Isso é na vida pessoal, familiar, é tudo.
Eu morro de saudade. Sinto muito falta da minha vozinha. E toda frase que eu encontro, se fosse pra você ter um minuto com alguém que já faleceu, com quem você queria. Minha avó. Queria novamente poder deitar no colo dela, ficar quietinha ali. E mesmo assim, eu tô vivendo. Eu vivo. E já tenho aqui 16 anos que ela se foi. E é uma dor real ainda. Mas eu vivo sem ela. Então a gente precisa entender que nós não somos uma peça-chave na vida de ninguém. A gente precisa cuidar. Precisa. Todo mundo consegue viver sem a gente. É real. É real. Todo mundo consegue viver sem a gente. E aí, fui pro médico. E eu tava sentindo muita dor, muito frio. Então, aqui em Minas tá um calor, que misericórdia. Fui de blusa pro médico, porque eu tava sentindo muito frio. Aí, ela me perguntou se eu tinha alergia a alguma coisa. Disse que não. Aí ela me ofereceu Bisitacil. Eu já tava sentindo dor. Eu tô aquela que dói muito, né? Ela é a que mais dói. Vai sarar, eu vou poder comer porque eu tô com fome. Gente, eu tava com tanta fome. Eu gosto de comer. Eu sou uma pessoa que eu amo comer. E aí, você vai poder comer, Ruth. Você vai comer. Então tá bom. Eu tô com muita fome. E eu realmente fui pro médico porque eu tava com fome, gente. Eu tava com muita fome. Porque eu tentei tomar café e eu não consegui. Aí eu tomei mais 10 ml do expectorante. E pra eu poder conseguir engolir, eu tomei isso aqui de café com leite. Eu comi 3 biscoitinhos daquele de rosquinha, porque eu não conseguia, porque tava doendo muito. E eu tava desesperada, porque, cara, eu preciso comer. Eu tenho um filho de 7 anos que depende de mim ainda. Eu sei que se eu morrer, alguém vai cuidar dele, mas se eu tô aqui, eu quero cuidar. E aí, ok. Fui pra lá. Ela passou essa injeção, passou mais um outro remédio na veia, mais 2 remédios na veia. E o soro. Gente, eu não senti a dor da injeção. Teve gente que saiu de lá mancando. Eu tava sentindo tanta dor, meu corpo todo tava tão dolorido, que eu não senti dor. Eu senti a dor da agulha quando a enfermeira tem uma pesada. Quando enfiou a agulha, e é uma agulha grossa. Ela não usou uma agulha fininha. Ela usou uma agulha grossa pra aquele injeção. Mas tudo bem. E ok, não senti aquela dor. Um dos outros enfermeiros que estavam lá até virou pra mim, você não tá conseguindo nem andar, né? Mas não era por causa da injeção. É porque o meu corpo tava dolorido, então eu tava pisando com muita cautela, porque o meu pé tava doendo. Parecia que eu tava andando com pesos nas pernas. Então, assim, eu tava sentindo muita dor. Pra andar pra mim já estava difícil. Então, a injeção em si não fez diferença. Aí tomei os remédios na veia, tomei o soro e vim embora. Ela passou remédios pra eu poder continuar tomando em casa. Tô tomando ainda, mas um esforcinho à toa que eu fiz hoje, já tá doendo tudo de novo. Então eu já tomei os remédios de novo pra dor, né? Que era só se eu sentisse dor que era pra eu tomar. Tomei agora. O peso no peito continua, mas o corpo não dói. O esforcinho que eu fiz, né? Que deu essa canseira. Por isso que de vez em quando aqui no vídeo eu dei uma respirada mais forte. É só por causa da dor mesmo. Aí dei essa maquiada aqui. Agora eu vou tirar o óculos pra vocês verem
que eu ainda não tô bem, eu fico inchada. Meu rosto incha. E como que eu uso óculos marca. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha isso aqui. Esse lado é o lado que mais incha, que é o lado esquerdo. Ó a olheira como fica. Olha isso aqui. Olha as marcas que fazem. Olha. Eu não sei se vai pegar bem, ó. Esse lado, o lado direito incha, mas não é tanto. O lado esquerdo incha demais, demais mesmo, ó. A marcação do óculos, como fica. Olha isso. E, ó, de longe dá pra ver a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho a olheira, mas não tá tão inchado. Aí se eu olhando assim a direita, ó, dá pra ver que esse lado tá mais pra frente do que desse. O nariz aqui nem tem a voltinha que aqui tem, ó. Aqui já não tem, ó, porque inchou aqui, aí apertou aqui, tá vendo? Aí no que aperta aqui já dá a marcação aqui, ó. Esse lado já não tem tanta marca, mas é porque o lado esquerdo incha mais do que o lado direito, sabe? Então aí quando eu tô assim, eu me maqueio, porque eu tô sem cor, eu tô bem amarela. Então tem que colocar uma corzinha no rosto, um batom, passei um rímel no olho, pra não ficar tão assim, né? Sendo que eu tô tão adoentada. Mas é isso, gente. Vim aqui desabafar um pouquinho com vocês. E pra falar se cuidem, saúde é muito importante. A gente precisa sim ter esse tempo para poder se cuidar, pra cuidar da saúde. Porque se a gente não arruma esse tempo para poder cuidar da saúde, o nosso corpo exige um tempo pra gente cuidar da doença. Então, assim, sábado eu não consegui fazer unha aqui, a situação. Não fui fazer sobrancelha. Mas consegui remarcar pra esse sábado. E aí eu vou lá. E cuidar, mas enquanto isso a gente vai enganando o inimigo aí, mostrando que a gente tá bem, né? Deixar o povo achar que a gente tá bem. Mas é isso. Então, beijos. E até o próximo vídeo, que vai ter novidade. Muita novidade aí que eu tô montando pra gente. Só tô esperando dar essa melhoradinha aqui pra eu poder conseguir mostrar mais, porque vai exigir um pouquinho mais. Eu vou precisar movimentar pra poder mostrar pra vocês o que eu quero. Então, até mais. Beijos e se cuidem.